seja bem-vindo a mais um Saúde em Dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diabetes e a diabetes no tratamento odontológico, né? Nós temos muitos pacientes que infelizmente, né, têm o problema da diabetes, né? E mesmo aquele que não tem se preocupa em se prevenir, né, e um dia não chegar a ter a diabetes. Então hoje nós vamos falar sobre essa doença que infelizmente está presente em muitos casos, né, na nossa clínica. Bom, a dúvida mais frequente que os nossos pacientes têm em relação à diabetes é quando o paciente tem um tratamento para ser feito, como por exemplo implantes dentários ou algum tipo de cirurgia, e o paciente nos pergunta: doutor, eu sou diabético e eu ouvi falar que com diabetes a gente não consegue fazer cirurgia, não é possível realizar implantes, enxertos, e tem muito medo de tratar e dar alguma coisa errada por conta da diabetes. Bom, a resposta direta para esse paciente é que todo paciente diabético pode sim fazer tratamentos cirúrgicos e com implantes, desde que muito bem avaliado e muito bem controlado pelo seu médico, está bem? Então, a diabetes não é impedimento para se fazer implantes, para se fazer tratamentos odontológicos, mas precisa de um cuidado especial, tá certo? Nós vamos explicar aqui algumas características, né, disso para orientar melhor vocês pacientes, tá bom? Bom, a diabetes é uma doença endócrina, né, que é caracterizada pela falta da insulina ou pela resistência do organismo à insulina que ele produz. E aí você tem a diferenciação, diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, tá certo? A doença da diabetes, ela precisa ser controlada, né, fazendo o controle das taxas de glicemia. Isso quem vai fazer não é o seu dentista, e sim o seu médico, o endocrinologista, responsável pelo paciente, tá bom? O que nós sabemos é que a diabetes tem como característica, e isso a gente viu numa pesquisa americana, que é a principal causa da cegueira no adulto, por problema de vascularização nos olhos, né? Na mesma pesquisa também demonstra que é a principal causa de desordem no metabolismo, porque esse componente da falta de insulina, que altera a quantidade de glicose no sangue, causa uma desordem em todo o metabolismo de gorduras, proteínas do corpo humano. E ainda é a terceira maior causa de morte. A diabetes se torna a terceira maior causa de morte. Então é algo para se ver de perto, né? Tem algumas pesquisas que demonstram que a expectativa de vida no diabético pode ser diminuída de 3 a 17 anos a menos de vida, dependendo da idade com que é descoberta. Então o controle é fundamental desses pacientes. Na odontologia, nós sabemos que em média 4% de todos os nossos pacientes têm diabetes, né? E ainda tem um dado que é preocupante, mas que é verdade, é que para cada um paciente que você tem que sabe que tem diabetes, existe um outro que não sabe. Então, teoricamente, né, poderíamos ter um universo de 8% de pacientes com diabetes, tá certo? No consultório odontológico. Bom, quais são as complicações que esse paciente diabético pode ter, né? Temos 3 complicações principais, que são complicações vasculares, eu já até citei, né? Que pode causar cegueira, tá certo? Doenças coronarianas do coração, complicações neurológicas, como por exemplo perda de sensibilidade em extremidades, como na ponta dos dedos, e complicações infecciosas, por diminuição da capacidade imunológica daquele indivíduo de responder contra um agente agressor, tá certo? Um outro fator importante que nós temos que sempre olhar de perto é a questão da hipoglicemia. E isso no tratamento odontológico é interessante orientar o paciente preventivamente antes das consultas. Por quê? Muitas vezes o paciente, quando vem para o dentista fazer alguma cirurgia, alguma coisa, por achar que vai tomar uma anestesia, acaba não se alimentando, né?
Ele pensa que talvez ele não devesse se alimentar para vir aqui, não ingerir nenhum tipo de alimento, né? O que no paciente com diabetes é um problema, porque se ele não se alimenta bem, ele é diabético tipo 1, né? A célula dele não pega aquela glicose que está no sangue, né? Ele acaba tendo uma queda de glicose muito grande, tá certo? O que vai causar hipoglicemia, tá joia? E aí ele pode ter até um choque hipoglicêmico, né? E aí ele começa a ter alguns fatores, alguns sintomas que nós dentistas temos que saber reconhecer, tá certo? Porque o paciente, quando está num quadro de hipoglicemia e esse quadro se estende por muito tempo, ele pode entrar em coma. E se esse coma permanecer por muito tempo, pode levar até o óbito. Então, o quadro de hipoglicemia é bastante preocupante, a gente não pode deixar ocorrer. Então, a orientação que a gente dá para os nossos pacientes que são diabéticos é que se alimentem normalmente antes de vir, não façam jejum prolongado, porque isso não é bom, não é aconselhável, tá certo? No tratamento dentário, no tratamento odontológico, a gente tem algumas preocupações importantes, né? Como, por exemplo, o risco de infecções. O paciente diabético, ele tem o seu metabolismo alterado e a sua capacidade de se defender, o seu sistema imunológico, né? O seu sistema imunológico a se defender de uma bactéria, alguma infecção secundária, ela é menor. Então a gente tem que, por exemplo, num tratamento invasivo, como uma cirurgia, ter uma cobertura antibiótica melhor. Então a gente tem que reconhecer o diabético para poder indicar um melhor antibiótico para aquele caso, tá certo? E outro problema é a questão da cicatrização também, né? Que é o processo de cicatrização, ele é um pouco diminuído, é um pouco mais lento a cicatrização. É possível fazer cirurgia? Sim, é possível. A gente só tem que controlar bem o paciente, né? E ter um cuidado pós-cirúrgico diferenciado para que essa cicatrização um pouco mais lenta não venha trazer problema para o paciente. Mas é perfeitamente possível fazer cirurgias em implantes. Um outro problema que a gente tem que administrar no paciente com diabetes é o problema da doença periodontal. Um dado que é bastante, não diria preocupante, mas é bastante diferente dos pacientes usuais, é que os pacientes com diabetes, em média, tem 75% desses pacientes têm problemas periodontais, têm associado ao seu quadro geral a doença periodontal. Então, de cada 100 pacientes, 75, de cada 100 diabéticos, 75 vão ter doença periodontal. É um número muito grande e que a gente tem que estar olhando de perto, de forma a prevenir o avanço dessa doença periodontal. A doença periodontal, que é a gengivite, a periodontite, ela pode causar grande perda óssea alveolar, que é o responsável pela estrutura que segura o dente na boca. Então, se você perde o osso, né, você tem diminuição do suporte desse dente, o dente começa a ficar mole e leva à perda dentária. O diabético tem maior propensão a esse tipo de problema. Portanto, quem é diabético tem que ter um controle periodontal, com um periodontista, né, mais rigoroso do que um paciente normal. Um outro problema são as alterações inflamatórias. Uma característica que mostra isso são o sangramento gengival. No diabético é muito mais presente do que no paciente comum, tá certo? Uma outra característica desse problema periodontal é a retroalimentação com a doença da diabetes. O que acontece? O diabético, hoje, né, se descobriu isso recentemente, que o diabético ele tem a diminuição da capacidade imunológica dele de combater as bactérias da doença periodontal. Então, a periodontite se instala muito mais fácil. Então, ele tem o problema da periodontite. Porém, a inflamação e a infecção que a periodontite provoca faz com que o seu organismo produza mediadores químicos dessa inflamação. Esses mediadores químicos vão para a corrente sanguínea e ajudam a descompensar o paciente. Então, ele acaba ficando mais descompensado, alterando o metabolismo. Quando altera o metabolismo, diminui ainda mais a capacidade imunológica do paciente, que aumenta a doença periodontal. Aumentando a doença periodontal, aumenta a quantidade de mediadores químicos que ajuda a desregular o diabético. Então, muitas vezes, o diabético não consegue controlar a diabetes dele porque junto ele tem um quadro de doença periodontal muito grande.
Quando o paciente controla essa doença periodontal, faz as raspagens, em alguns casos cirurgias necessárias para o controle dessa doença periodontal e elimina a doença periodontal, a diabetes dele melhora, porque você diminuiu os fatores que ajudam a complicar esse metabolismo. Então, o controle da doença periodontal no paciente diabético também se torna extremamente importante, tá joia? A mensagem principal é que o diabético pode ser tratado como um paciente normal, né? O tratamento em si, né? A técnica aplicada. O que é diferente são os cuidados. Nós temos que ter cuidados diferentes com o paciente diabético, tá certo? Para que o tratamento seja realizado de uma forma convencional e os resultados sejam o mesmo aplicado a um paciente sem o problema da diabetes. Então, a resposta para se pode tratar, fazer implantes, cirurgias do paciente diabético? Pode, desde que esteja muito bem controlado, passe com as consultas rotineiras com o seu médico, endocrinologista, que faça os controles da glicemia, tudo certinho, aí ele está liberado para fazer o tratamento odontológico. Então, quem é diabético pode sim fazer o tratamento odontológico, só mantenha o controle com o seu médico bem rigoroso. Essa foi a nossa mensagem de hoje. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo Saúde em Dia.